Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, já está por aqui. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia pessoal, ótima quinta, pós-feriado para todos. É isso aí. E a gente fala justamente sobre o trabalho, o significado, as mudanças que envolvem esse universo. Ontem foi feriado nacional, muita gente só lembrou que seria um dia de descanso no meio da semana, mas foi dia do trabalhador. E a gente sabe que com as mudanças, não é, de todo esse mundo onde a gente vive, a chegada das tecnologias, o perfil, as novas gerações, o trabalho acaba ganhando uma importância e um significado diferente. E isso já acontece individualmente também para cada pessoa, né? Sim, Ariane, é verdade. A gente vem aí de um feriado ontem, né? É um feriado nacional, acontece no Brasil, mas é um feriado que também é comemorado, acontece em vários outros países do mundo. Ele foi instituído no final do século XIX. Na verdade, a gente estava ali naquele final da fase industrial, então condições bastante precárias para os trabalhadores. E houve toda uma movimentação, greves em vários lugares, várias manifestações, e foi instituída essa data, acontece 1º de maio aqui em vários outros países, e acontece em setembro, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá. E o intuito dessa data é exatamente a gente relembrar de direitos adquiridos e também o olhar do trabalhador para novos direitos. Mas é um momento da gente pensar também sobre o que é o trabalho, né? O que é esse instituto que acompanha a vida da maior parte das pessoas, afinal, é do trabalho onde a gente tira o sustento, né, da nossa família, mas não só isso. E é algo que vem caindo em muitas mesas de discussão, do bar até os ambientes de trabalho em si, porque realmente, como você mencionou, o trabalho ele tem significados diferentes para as pessoas. Então, hoje em dia, inclusive, a gente percebe um movimento muito forte. Eu já vi algumas publicações em redes profissionais, quando as pessoas falam, eu amo o meu trabalho, você não pode amar o seu trabalho. O trabalho não é algo que pode ser amado. E a gente sabe que esse é um movimento muito novo, esse é um movimento que o trabalho ser visto como algo difícil, algo que suga, que consome, é algo que a gente escuta há muito tempo. Eu acho que todo mundo aqui já escutou falar de um instrumento de tortura chamado tripalho, e que daí veio o nome trabalho, enfim. Mas o trabalho, ele tem faces diferentes, né? Existe sacrifício, existem dias difíceis, mas o trabalho tem significado diferente de acordo com o seu perfil e até com se você encontrou ou não aquilo que te realiza. De fato, eu, por exemplo, particularmente, eu gosto muito de trabalhar. Trabalho é algo que me realiza. E eu já conversei com várias outras pessoas que falaram, não, eu trabalho porque realmente preciso, se eu pudesse eu não trabalharia. Então, existem esses perfis distintos, mas a gente está caminhando para transformações em relação ao mundo do trabalho. Estamos vivendo um momento muito peculiar. Bacana, Carol. A gente percebe que para muitas pessoas e durante muito tempo, de fato, e até hoje, se a gente fizer uma análise, o trabalho é um balizador da própria vida, né? A vida pessoal de muita gente acaba sendo balizada pelo momento em que você está ali no seu trabalho, se você já chegou onde você gostaria para tomar tal decisão na vida pessoal ou não. Outras tantas pessoas já começam, como você falou, a colocar um trabalho num lugar diferente, por mais que haja ali uma relação de amor mesmo pelo ofício que desempenha, essa pessoa já prioriza talvez uma outra coisa, um trabalho que mais do que um salário, a gente já falou sobre isso aqui, um bom salário, ofereça uma qualidade de vida, ofereça tempo livre, enfim, são muitas as mudanças, né, as demandas e essas transformações, quais que você destacaria como sendo as principais que a gente tem acompanhado hoje? Uma das coisas que é bastante importante a gente colocar, a gente trouxe aqui em outras colunas, quando a gente falou sobre gerações, a gente está agora, né, entrando no mercado de trabalho, já entrou uma geração que é a primeira que verbaliza de forma muito clara, inclusive na mesa do trabalho, de que trabalho não é a coisa mais importante da sua vida. E realmente, talvez não seja e não deva ser para nenhuma das gerações, mas é de fato a primeira geração que bateu na mesa, geração Z, e fala, não é a coisa mais importante da minha vida. E a gente acompanha, inclusive, os desdobramentos disso no dia a dia das empresas. Uma das grandes transformações que vem acontecendo, sempre existiu isso do trabalhador, do colaborador, ele se adaptar integralmente às necessidades do negócio. E com essa evolução, a gente percebe as empresas primeiro se preocupando, por exemplo, com a jornada do colaborador dentro da empresa, com a marca empregadora, como o colaborador vai ver essa empresa no mercado, se ela vai ganhar competitividade para atrair esses talentos, para reter esses talentos. Por quê?
porque apesar da gente ter um volume de pessoas enorme no mundo e a gente falar muito de ter várias pessoas, de existir algum nível de desemprego que hoje está bastante baixo, mas a gente está vivendo uma guerra por talento. Então, você quer reter os melhores talentos dentro da sua empresa. Então, do lado das empresas, a gente vem acompanhando essas transformações, as áreas de RH ganhando força, ganhando atuação para traçar estratégias e políticas que consigam garantir a atração e retenção de talentos e, ao mesmo tempo, o posicionamento das pessoas físicas, né, dos colaboradores, dos profissionais de mercado, de escolherem para onde eles estão indo com critérios que não necessariamente sejam remuneratórios, né, mas outros critérios. Então, esse tipo de transformação vem acontecendo. Um outro ponto importantíssimo da gente colocar, que a gente vem acompanhando muito aqui no Brasil, é o que a gente chama as pessoas chamam de pejotização, né? Muitas pessoas sendo contratadas como prestadores de serviço. Isso, de fato, abre um leque enorme para as pessoas atuarem em áreas distintas, mas, por outro lado, a gente percebe que algumas empresas adotam esse tipo de prática de uma forma ilegal. Não é um prestador de serviço, ele cumpre uma jornada, ele responde hierarquicamente, enfim. Então, é algo que a gente precisa prestar atenção e aproveitar isso da melhor forma. Muitos colaboradores, muitos profissionais de mercado chegam em processos seletivos hoje e eles não querem ser contratados como CLT. Eles querem ter a liberdade que um prestador de serviço tem, às vezes até uma carga horária menor, poder administrar a sua própria jornada de trabalho. Então, essa é uma característica que vem acompanhando muitos processos seletivos hoje, não só das empresas abrirem vagas como prestadores de serviço, mas muitas pessoas querendo atuar como prestadores de serviço também, tá? Não querendo posições seletistas. Isso é geral? Não, isso vem acontecendo e existem também pessoas que, não, eu quero ser seletista porque houve uma série de ganhos, claro, ligados a você ter uma carteira de trabalho assinado. Então, férias, 13º, uma jornada regulada com intervalos, feriado semanal remunerado. Então, tem uma série de questões que também, né, beneficiam, mas são configurações diferentes de trabalho e tanto o mercado quanto o colaborador precisa estar atento a isso. Mas estamos sim, Ariane, vivendo uma transformação no mundo em relação ao que é trabalho e o que ele significa para a vida de cada um. A gente ainda vai acompanhar esses desdobramentos aí nos próximos anos. Então vamos lá, Carol, como a gente sabe que você trabalha diretamente com isso, analisando todo esse cenário, recrutamento de pessoas, o que a gente pode esperar para o futuro? Vamos lá, a gente está num momento em que a gente está acompanhando algumas coisas que eram ditas como tendências e que a gente percebe claramente que já estão acontecendo. Uma dessas tendências, por exemplo, que a gente dizia é o job crafting, né? Que é a pessoa, vários desses nomezinhos em inglês, gente, vocês me desculpem, mas é porque não tem, às vezes, uma tradução literal ainda, né? Mas cortar o trabalho, né? Na verdade, o próprio colaborador, ele busca a empresa ou ele busca formas dele atuar com aquelas habilidades, aquelas competências que ele tem bem desenvolvidas, atuando, às vezes, dentro da empresa para mais de uma área ou mais de um processo. Ele ressignifica o trabalho dele, as habilidades dele com as entregas internamente. Então, geralmente é um processo que o próprio indivíduo vai atrás. Olha, eu sei fazer muito bem isso, eu tenho uma ótima capacidade de revisão de texto. Então, eu me coloquei à disposição da empresa para revisar todas as publicações que saem de todas as áreas. Então, necessariamente, eu não vou atuar só para uma área, eu vou ter uma atuação mais transversal. Nesse sentido, eu também, além desse trabalho, eu arrumei um outro trabalho numa editora, apesar de não ser minha área, em que eu também farei isso. As pessoas começam a buscar formas de aproveitar aquelas habilidades bem desenvolvidas para que ela consiga se realizar e também consiga ter um rendimento melhor, né, dessa estratégia. Então, essa é uma tendência que a gente vê se concretizando. Agora, algo que a gente não pode deixar de falar, que eu acho que é uma das maiores questões e precisa ficar na cabeça de todo mundo que trabalha. Com esse advento da tecnologia, como você mencionou, Ariane, inteligência artificial, existe muita discussão sobre se isso vai roubar postos de trabalho. A gente já percebe que a automação já vem tirando algumas pessoas das frentes de trabalho em algumas atividades. Mas a pergunta é, você está se preparando para adaptar o seu trabalho a todas essas transformações? Ou não, né? Deixa a vida me levar e daqui a 3 anos, 5 anos, pode ser que você não tenha mais um emprego. A gente fala muito sobre empregabilidade. Como você está trabalhando a sua empregabilidade? Então, eu acho que essa é a maior preocupação de futuro e é onde a gente precisa estar com os nossos olhares focados como indivíduos,
como profissionais de mercado, independentemente da sua área de atuação, e as empresas precisam, desde agora, se mobilizar nesse sentido também, porque as empresas têm uma responsabilidade social em relação a o profissional que está aqui dentro, ele seria empregável se ele saísse daqui. Então, é importante que as empresas também participem, até dentro de um pilar do S, né, do SG, do social, Sim. ali do social, de como é que elas estão se mobilizando para preparar essa mão de obra interna para os desafios futuros dentro do negócio e também em termos de mercado. Muito bem, 7h51. Essa foi Carol Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, obrigada por hoje. Até quinta que vem. Até a próxima quinta.